Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje, domingo, dia 22 de novembro. Convido a todos a acompanhar a leitura que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, de versículos 15 a 23. Diz assim: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, irmãos, nessa leitura, o apóstolo Paulo quis falar com os outros irmãos acerca da oração, que ele agradecia muito a Deus por os irmãos confiarem em Deus, e é algo que nós também devemos fazer diariamente, orar ao Senhor e também agradecer pelas coisas boas e por tudo que Deus tem feito e há de fazer por nós. O Castelo Forte do dia de hoje também faz uma reflexão acerca dessa leitura e um trecho que é bem interessante que diz assim: a oração é a pulsação cardíaca da fé. Orar não é uma obrigação do cristão, mas um privilégio de conversar com Deus. Ao conversar com Deus, podemos abrir nosso coração, pedir tudo aquilo que necessitamos e agradecer pelas maravilhosas bênçãos materiais e espirituais que recebemos em nosso dia a dia. Então, meus irmãos, façamos isso diariamente, que nós possamos pedir a Deus aquilo que precisamos, mas que também, acima de tudo, possamos reconhecer o que Deus tem feito por nós e agradecer diariamente por isso. Peço aos que forem possível fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, pois até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Te pedimos orientação e que abra, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para o estudo bíblico que vai ser feito em seguida, Senhor. Abençoe-nos neste dia e continue nos abençoando, protegendo e nos guardando, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós, Senhor. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E lembrando dos aniversariantes da semana, que nessa semana foi a presbítera Anitta, no dia 15, e o adolescente Bernardo, no dia 18. Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos e que eles tenham muitos e muitos anos de vida. E recebam também um abraço fraterno da igreja. E
vamos para a nossa lição. Que todos então tenhamos uma ótima lição, que possamos aprender e vivenciar um pouco mais sobre Cristo. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Bom dia, irmãs e irmãos. Então, nessa escola dominical, nós vamos ao último estudo do tema a Família Paz. Hoje é o estudo do reverendo Derval Dasílio, As Famílias e a Paz na Cidade do Homem. Todos viram a exposição diária, meses a fio pela televisão, do casal acusado de jogar a filha pela janela, enquanto se omitia a estatística macabra da violência doméstica contra a criança no Brasil. Aqui o Derval faz referência ao casal Nardoni, né, que ficou famoso esse caso triste, horrendo, né, de jogar a filha pela janela. E aqui o Derval já coloca algo para a gente refletir. Enquanto havia essa exposição pela televisão de um casal que fez isso, se omite a estatística, que hoje também deve estar altíssima na pandemia. A estatística macabra da violência doméstica contra a criança no Brasil. Quantos de nós não tem notícia de crianças que são criminosamente violentadas? Segundo informações de órgãos atuantes em defesa da criança, como forma de catarse da sociedade bem posta, indignada a seu jeito, evidentemente hipócrita, juristas, juízes, autoridades do judiciário, legistas, criminologistas, antropólogos passam sua sapiência jurídica ou científica para saciar a fome de vingança social. Não falam o essencial. Há 500 mil casos de violência contra a criança por ano, estima-se. Não vem a público. A metade chega ao conhecimento das autoridades. 5%, 25 mil crianças, são mortas por pais e parentes próximos todos os anos. Como sempre, esqueceremos isso? Nesse tempo só existe o que aparece na televisão. Ela dita o ritmo da paz na cidade. Uma dança macabra numa casa de horrores.
Cada vez mais descobrimos que a causa de Jesus, antes abraçada por cristãos de confissão, vem sendo interessante a quem tantas vezes nada tem a ver com compromissos eclesiásticos, ou que leva institucionalmente o nome cristão na fachada. Ao contrário, ao considerar-se a atuação da sociedade organizada em defesa dos sem poder, o que se observa mais frequentemente é a apatia, o distanciamento, a indiferença das igrejas cristãs em relação às grandes lutas em favor das liberdades do homem e dos direitos sociais dos mais fracos. Qual será o papel da família para a paz na cidade? Nosso irmão Derval está nitidamente nos provocando e é importante que nós compreendamos essa provocação, porque traz aí esse cenário bastante preocupante que deveria mexer de fato com o nosso espírito, com a nossa existência, que é a violência contra a criança, e como encontrar paz numa cidade que vive essa violência e consome essa violência. Né? Então ele faz essa pergunta: qual será o papel da família para a paz na cidade? Quem diz seguir a Jesus, mas permanece nas palavras, com belas orações que não passam a prática da justiça, é como um homem estúpido que constrói uma casa, uma família, com um fundamento sobre a areia, sem nenhuma segurança e solidez. A Bíblia hebraica refere-se à casa do homem inicialmente como um jardim, em Gênesis 2, 18 a 14, uma descrição do ambiente ideal, inicial. Ali há uma convivência harmoniosa entre o ser homem e a ser mulher, e entre os animais. Os animais, as plantas, o meio ambiente foram feitos especialmente para o bem-estar humano, enquanto agradável aos olhos e bom para alimentá-los, animais e homens. Nos capítulos seguintes do Gênesis, capítulo 3, 1 a 5, os capítulos 13 a 15 e 18, a casa virou palco de conflito entre homens e mulheres, animais e plantas. A terra produzirá também cardos e abrolhos. A casa mudou depois do pecado. A família mudou. Ela e a casa, a cidade, torna-se um campo de batalha. A harmonia transforma-se em descompasso, desencontro. Até Roberto Carlos já falou sobre um jardim. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Prevalecem os mal-entendidos. Portanto, no jardim da vida, os poetas sabem das coisas. Nesse jardim, nem margarida sobrou. Conforme Djavan, todos devem aí conhecer. Então, o reverendo Derval resgata aqui essa compreensão de que houve, pelo menos se registra, né, no livro do Gênesis, um momento inicial onde havia harmonia. E a harmonia da cidade está representada não só na relação entre o ser humano, entre os seres humanos, mas com o ambiente total, com os animais, com as plantas, com a geografia, com tudo. Né? Existia uma harmonia, existia uma paz. E depois isso vai se transformando em conflito após o que ele coloca entre aspas, o pecado. A família muda, a casa muda, a cidade, tudo vira campo de batalha, nas palavras do reverendo Derval. E aí a gente consegue também confirmar aí nos registros dos nossos artistas, né? O Roberto Carlos, o Djavan, colocam aí isso com bastante eficácia, bastante ênfase e sem meias palavras.
Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Estes versículos são as palavras finais de Jesus no grande Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus se dirige aos discípulos e às multidões, anunciando a felicidade dos pobres que buscam e constroem a libertação, a felicidade futura dos que sofrem no presente para que a justiça de Deus se instaure no mundo. Não basta dizer-se seguidor de Jesus para entrar e participar do reino. Homem prudente é o que constrói sobre a rocha, versículos 24 a 27. Famílias prudentes se constroem sobre o rochedo firme dos ensinamentos de Deus. A imagem da chuva, enxurradas e ventos remetem ao juízo de Deus, conforme Gênesis 6, 9 a 22, Ezequiel 13, 9 a 14, Isaías 28, 16 a 17 e também o capítulo 30, versículo 30. Durante esta vida, os seguidores de Jesus enfrentarão dificuldades se a casa for construída sobre areia. Mesmo porque um segmento somente de palavras é muito cômodo. Chico Anísio disse: palavras são palavras, nada mais que palavras. Jesus está falando aqui de um acerto de contas final, quando a casa, a família, já estará construída e quando nos apresentaremos a Ele com nossa vida, que é uma casa que acabou de se construir. Quem construiu na areia, sem expressar a fé em Jesus em ações de justiça, verá a ruína completa de sua casa, quer dizer, de sua vida. Não precisamos esperar uma tromba d'água, um dilúvio, um tsunami, maremoto, chuva, enxurrada e vento para construir uma vida de justiça. Construir relações de justiça desde já é começar a lançar fundamentos firmes para a vida de fé alicerçada na rocha da vontade de Deus, assim como Jesus ensinou, com palavras e ações. Gostaríamos de usar espaços seguros para lembrar as responsabilidades das famílias cristãs quanto às nossas vocações. Não vamos falar de drogas, sexo seguro, do Big Brother, nem das novelas da TV, se bem que este show False Reality daria um bom tema comparativo na questão das vocações para a alienação dos jovens que pretendem usar o corpo e o sexo nas passarelas para subir na vida, com o apoio da família de olho no milhão. Vimos famílias inteiras envolvidas meses a fio com os candidatos do Big Brother, hóspedes incomunicáveis numa casa-cenário, vigiadas por inúmeras câmeras. Nada disso. Queríamos conversar com jovens sobre testemunho cristão nos lugares onde estarão os cristãos vocacionados para servir a Deus, na missão do reino, compreendendo claramente o missionário Jesus de Nazaré, através dos ministérios da igreja e na vida cotidiana. Por que não fazemos isso? Dos 6,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, cerca de 2 bilhões vivem em estado de pobreza e de fome. Menos de um sexto dos habitantes desse planeta gozam vantagens das novas tecnologias medicinais, alimentares, habitacionais. Qualquer diagnóstico neste e noutros sentidos mostra o quanto a sociedade mundial contemporânea foge das suas responsabilidades sociais. Desastres sísmicos e meteorológicos comparam-se à irresponsabilidade e corrupção humanas na Bíblia, conforme Gênesis e Apocalipse. Um dilúvio é também o modo no qual se arrasa uma geração inteira, famílias inteiras. Só no século XX experimentamos esse fenômeno em 2 grandes guerras mundiais, enquanto estivemos à beira de uma hecatombe nuclear universal. A corrupção moral da sociedade humana, na totalidade, do ponto de vista bíblico, tão somente, faz com que Deus se arrependa, entre aspas, na Bíblia, momentaneamente, de ter criado o homem. Tratamos aqui do pecado da irresponsabilidade social,
Atenção! Estamos falando do pecado da irresponsabilidade social. Nas famílias, o pecado estrutural, no sentido de que todos, na sociedade, dependem das atitudes de indignação e combate à irresponsabilidade coletiva e corrupção no meio humano. Então, o reverendo Derval está chamando a atenção aqui para aquele pecado que nós falamos lá no início, que o pecado que nós precisamos lidar é o pecado da irresponsabilidade social, que nas famílias ele é estrutural, e a gente poderia dizer na sociedade. E isso aponta, por exemplo, para a questão do preconceito, isso aponta para a questão da violência contra a mulher, né, o racismo estrutural da nossa sociedade. Né? Então, ele está trazendo aqui muito claramente isso e fazendo essas referências bíblicas. Né? Um pecado nesse sentido, ele é como um dilúvio que pode arrasar uma geração inteira. Né? Então, ele, para que se supere, depende das atitudes de indignação e combate a essa irresponsabilidade coletiva que está toda permeada pela corrupção, né, dos seres humanos. O pecado está nas consciências anestesiadas, dopadas pelo consumismo em vigor, voltadas para o imediato e o provisório, enquanto se promove o esquecimento da indústria da morte ao redor de tudo. Desemprego, doenças endêmicas como a dengue. Colocamos aqui, logicamente, a Covid-19. Quem diria que a gente pensaria há alguns anos atrás que teríamos isso? A tuberculose, a AIDS, etc. Falta de habitação, de escolas, de lazer socializado, ao invés de forró, carnaval, Vital. Para quem lembra do Vital, que deveria ser mortal, e etc. Nas relações entre indivíduos, famílias, sociedades, cidades, nas relações internacionais. Então nós temos aí, né, esse pecado que está nas consciências, que estão anestesiadas por essas formas de consumir tudo sem valor, né, sem princípios, sem fundamentos. Então, nas relações entre indivíduos, famílias, sociedades, cidades, nas relações internacionais, nós temos essa estrutura, né, de um pecado que ele faz esse mover de morte. Né? É uma forma de viver mortal. Os poderes da morte, paradoxalmente, parecem vitoriosos sobre o poder da vida, mas que nunca clamamos pelo Deus da vida, em razão de tudo que atinge nossos filhos e nossas filhas, desintegrando as famílias e tirando-nos a paz. Nossas cidades, para alcançarem a paz, necessitam antes ser o lugar da justiça. Justiça para todos e todas. Emprego, educação, alimentação, saúde, lazer, qualidade social na urbanização da cidade inteira constituem elementos essenciais da paz possível. O Brasil tem sido um país particularmente marcado pela perversidade das gritantes diferenças regionais e sociais, pela exclusão e opressão das maiorias por minorias privilegiadas, que se revela, inclusive, nos bairros das grandes cidades. E as igrejas vão reproduzindo essa estratificação como confrarias de iguais, que não são iguais. Então a gente vai ver a igreja dos ricos, a gente vai ver a igreja dos pobres, né? A gente vai vendo que essas distâncias, né, esses abismos sociais, eles vão também aparecer nitidamente nas igrejas cristãs. Então, as pessoas que se identificam de acordo com o extrato social, com um ganho, elas vão se juntar numa determinada denominação, numa determinada igreja, em um determinado bairro. Aqueles que não têm esse padrão de vida vão para um outro grupo de iguais. Então a grande miséria continua. A existir em São Pedro, Morro do Quadro, Alagoano, no Santo Antônio, Resistência, Bonfim, Tararé, Consolação, Jaburu, Benedito, Gurijica e outros. Poderíamos citar também vários outros bairros da Grande Vitória
né, que sofrem com toda essa miséria e com essa exclusão, né, dos serviços públicos que poderiam chegar até essas populações. As periferias de nossa cidade são vítimas dos poderes da morte. Há igrejas que contribuem para o aprofundamento desse abismo. Como famílias cristãs, pensando na paz, poderíamos imaginar e lutar pelo alcance do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo a respeito do reinado de Deus para a cidade, o mundo dos homens e das mulheres. Tudo que Jesus prega ainda necessita se fazer sentir entre nós, e que isso requer a pregação do Evangelho todo para todos os homens e para o homem todo. A família faz parte desse todo. Enquanto não reduzirmos as distâncias sociais entre as famílias da igreja e as famílias órfãos e viúvas, símbolos bíblicos dos esquecidos, desprezados, marginalizados, excluídos, realmente não encontraremos a paz na cidade. Assim, o reverendo Derval conclui esse importantíssimo estudo que nos provoca de maneira bastante incisiva e que é uma característica do reverendo Derval, e que, se cada um prestar atenção nesse pecado estrutural na nossa sociedade e começar a olhar para si e fazer um movimento de confissão, onde começa a enxergar o que será que eu posso fazer, né, na minha família, com a minha família, para que a gente mude essa realidade de sofrimento, de violência, para que haja paz na minha cidade, aí nós vamos encontrar o Evangelho. Tenho certeza que esses estudos nos acrescentaram muito e a gente espera poder depois voltar a eles, a esses temas tão importantes para nós. Então, que haja paz nas nossas famílias. Amém.